Desde os mitos de fundação, passando pelo auge do Império e até sua queda, a Roma Antiga é uma das civilizações mais fascinantes e influentes da história mundial. Ela moldou a política, a arquitetura, a guerra, a filosofia e até o modo como vivemos hoje. Mas como um pequeno povoado às margens do rio Tibre se transformou no maior império do mundo antigo? Essa é a história completa da Roma Antiga. Tudo começa no mito. Segundo a lenda, Roma nasceu quando dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, filhos do deus Marte e da sacerdotisa Réia Sílvia, foram abandonados ainda bebês e criados por uma loba. Já adultos, decidiram fundar uma cidade. Mas em uma disputa, Rômulo matou Remo e deu seu próprio nome ao novo povoado, Roma. Essa narrativa mítica não é apenas uma história de origem, mas um reflexo da mentalidade romana. Força, violência, destino e glória. Roma começou como uma monarquia governada por 7 reis lendários. Entre eles destaca-se Numa Pompílio, que estabeleceu práticas religiosas, e Tarquínio, o soberbo, cujo governo tirânico levou à queda da monarquia. Em 509 a.C., os romanos expulsaram o último rei e proclamaram a República Romana, uma das transições mais importantes da história. A República era um sistema inovador. 2 cônsules governavam com mandato de 1 ano, enquanto o Senado, formado pela elite, detinha enorme poder. No entanto, a sociedade era dividida. Patrícios, ricos, contra plebeus, povo. Isso gerou os conflitos da ordem, onde os plebeus conquistaram direitos, incluindo representantes próprios, os tribunos da plebe. Foi nesse período que Roma começou a expandir seus domínios, primeiro na Itália, derrotando os etruscos e os povos vizinhos, e depois enfrentando um de seus maiores inimigos, Cartago. Entre 264 a.C. e 146 a.C., Roma travou 3 guerras contra Cartago. Na Segunda Guerra Púnica, o general cartaginês Aníbal cruzou os Alpes com elefantes de guerra e derrotou Roma em batalhas históricas, como Canas. Mas no fim, Roma venceu com Esquipião, o africano, destruindo o Império Cartaginês. Em 146 a.C., Cartago foi completamente arrasada. Roma agora dominava o Mediterrâneo. Com o crescimento também vieram desigualdades. Grandes latifúndios exploravam escravos, enquanto pequenos agricultores empobreciam. Isso gerou revoltas como a de Espartaco, o gladiador que liderou uma rebelião de escravos em 73 a.C. Dentro da elite, generais como Caio Mário, Sula e Pompeu disputavam poder. A república estava em crise. E é nesse cenário que surge o homem que mudaria tudo, Júlio César. César era um general brilhante, que conquistou a Gália e escreveu sobre suas batalhas, imortalizando sua própria glória. Em 49 a.C., desafiou o Senado e cruzou o rio Rubicão, iniciando uma guerra civil contra Pompeu. Vitória após vitória, César se tornou ditador vitalício de Roma. Mas sua concentração de poder preocupava a elite. Em 44 a.C., foi assassinado no Senado por um grupo de senadores, incluindo Bruto, seu protegido. A República, porém, já não tinha salvação. Após a morte de César, seu sobrinho-neto, Otaviano, mais tarde chamado Augusto, derrotou seus rivais e se tornou o primeiro imperador de Roma. Ele iniciou a Pax Romana, um período de relativa paz e prosperidade, que durou mais de 200 anos. Foi nesse período que Roma construiu estradas, aquedutos, anfiteatros e fortaleceu sua cultura. O Coliseu, inaugurado em 80 d.C., se tornou um dos maiores símbolos da civilização romana. Roma teve imperadores notáveis como Trajano, que levou o império à sua maior extensão, e Marco Aurélio, o filósofo estoico, mas também imperadores tirânicos como Nero e Cômodo, cujos excessos e perseguições
enfraqueceram o prestígio do império. Ao longo do tempo, o império se tornou difícil de governar. Crises econômicas, invasões bárbaras e guerras internas minavam sua força. Em 285 d.C., o imperador Diocleciano dividiu o império em ocidental e oriental para facilitar a administração. Constantino, um dos mais importantes, legalizou o cristianismo e fundou Constantinopla, futura capital do Império Bizantino. Mas em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto pelos bárbaros. Esse evento marca simbolicamente a queda do Império Romano do Ocidente. No entanto, o legado de Roma não desapareceu. Pelo contrário, continuou vivo na língua, no direito, na arquitetura, na religião e na própria ideia de império. Roma não foi apenas uma cidade ou um império, foi uma ideia. A ideia de que um povo pode dominar, organizar e deixar marcas eternas no mundo. Do Senado às estradas, das leis às línguas, Roma está em tudo ao nosso redor. E talvez por isso, 2000 anos depois, ainda contamos e recontamos a sua história.